Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, somos surpreendidos pelo incomparável amor de Deus. Nele encontramos 3 parábolas que possuem como tema central a restauração do que se perdeu. Logo nos 2 primeiros versículos encontramos o porquê de Jesus contar ambas as parábolas. O texto nos diz que todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para escutá-lo. Todavia, os fariseus e publicanos, como sempre, vestidos de uma fleuma de santidade, também estavam ali, não para ouvi-lo, mas para repreendê-lo e criticá-lo. Eles diziam entre si: esse homem acolhe pecadores e come com eles. À luz desta fala de tom agressivo de superioridade, foi que Jesus então contou 3 parábolas que expressam seu olhar compassivo por aqueles que estão nas trevas. Aqui Jesus conta 3 histórias: a ovelha que se perdeu por displicência, o filho pródigo que por deliberação foi embora da casa do pai, levando a sua parte da herança, e a dracma perdida, que será a nossa meditação de hoje. Em Lucas, no capítulo 15, dos versos de 8 a 10, o próprio Senhor Jesus declarou, segue comigo: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, dos versos de 8 a 10. O texto que lemos fala sobre uma perda. Jesus nos conta uma parábola onde a protagonista é uma mulher. A trama que envolve a história gira em torno de uma dracma perdida. O texto afirma que ela tinha 10 dracmas e que, por descuido, perdeu uma delas dentro de seu próprio lar. A dracma era uma moeda muito preciosa nos dias de Jesus. Equivalia a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Porém, aqui seu valor monetário não está em voga. Existe algo muito mais profundo nesta história. O conjunto de 10 dracmas formavam um colar que era usado como dote de casamento. Alguns comentaristas afirmam que este colar simbolizava o compromisso da mulher com o seu cônjuge. Era um presente do noivo para a noiva, que representava seu compromisso público perante a sociedade local. Quando ela saía de casa, esse colar fazia parte de sua indumentária. Assim sendo, as 10 dracmas eram o símbolo visível de uma aliança invisível e eterna. Desta forma, podemos dizer que havia naquela dracma um valor sentimental, um valor espiritual e familiar, principalmente para aquela mulher. E é exatamente por isto que o texto discorre em sua preocupação a perder uma única dracma, mesmo ainda tendo as outras 9. Outro fato importantíssimo a ser destacado diz respeito ao local aonde aconteceu a perda. A Bíblia afirma que a mulher perdeu a dracma dentro de sua própria casa. Não foi na rua, nem nos arredores por onde ela passou. Trata-se de uma perda dentro de seu próprio lar. Essa parábola ela chama a nossa atenção para a necessidade de procurarmos as dracmas que estão perdidas em nossas casas. Você já parou para pensar sobre isto? Qual tesouro você perdeu ou tem perdido dentro de seu próprio lar? Talvez seja o respeito dos filhos, o carinho do cônjuge, a fidelidade conjugal. Talvez seja a sua fidelidade ao Senhor, o diálogo, a vida devocional, o prazer pela casa de Deus, o prazer pela oração, pela leitura da palavra, ou talvez você está perdendo o seu fervor espiritual. Estes são apenas alguns exemplos de dracmas que podem estarem perdidas em nossas casas. Nenhum sucesso, querido, na vida compensa o fracasso no lar. Certa vez uma irmã testemunhou triste: eu conduzi muitas pessoas para Jesus,
mas me sinto frustrada por não ter conduzido meus próprios filhos ao Senhor. Talvez você se sinta assim hoje. Já apregoou o Evangelho para muitas e muitas pessoas, menos a sua própria família. Talvez você já tenha orado muito por ela e agora já se sinta desanimado, perdeu a dracma do ânimo e da determinação de lutar pela família, de lutar pelo seu lar. Certa vez aconselhei um casal onde ambos trabalhavam fora como muitas famílias o fazem para defender seu ganha-pão. Durante todo o dia, os 2 filhos deste casal ficavam em uma creche e no fim do dia pais e filhos voltavam para casa. À noite o pai gostava de assistir TV e a mãe ficava envolvida com a organização do lar e do jantar. Era o tempo que ambos tinham. O filho mais velho ia jogar videogame, enquanto o outro, por sua vez, ficava navegando na internet. Aos poucos e imperceptivelmente, esta família foi perdendo a sensibilidade, o relacionamento e o diálogo no lar. As brigas e as acusações começaram, a depressão invadiu o coração de um dos filhos, e eu pude perceber claramente que a dracma perdida ali era da comunhão, do diálogo e do afeto entre eles. Em muitas famílias essa dracma precisa ser reencontrada. Os maiores tesouros, as maiores alegrias que temos estão dentro do nosso próprio lar. Por muitas das vezes, por não atentarmos para isto, vamos tentando buscar felicidade em tantas outras coisas, por exemplo, como no trabalho. Quantas são as pessoas que se afundam nos afazeres, sacrificando as coisas que mais importam? Outros, por sua vez, buscam felicidade no dinheiro. Inclusive, existe um dito popular que diz: conheci um homem tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Outros buscam felicidade nas conquistas, nos títulos que vão adquirindo ao longo da trajetória. Tudo isto às custas dos escombros e das negligências do convívio familiar. A questão é que aquele que não é feliz em sua própria casa encontrará sérias dificuldades em ser feliz em qualquer outro lugar. Mais importante do que valores são os relacionamentos. Mais precioso do que os bens são as pessoas. Muitas vezes, por descuido, nós também perdemos verdadeiros tesouros dentro do nosso próprio lar. Eu creio ser por isto que muitos idosos se arrependem amargamente das diversas escolhas erradas que fizeram ao longo da vida, onde muitos dizem: por que não aproveitei o meu tempo com os meus filhos? Me diverti um pouco mais com a minha esposa, com a minha família? Porque eu perdi tanto tempo investindo em coisas que pouco importam hoje? Claro, a vida familiar não se baseia somente em tempos bons, e nós precisamos salientar isso aqui. É nela também que as dores mais agudas e profundas são experimentadas. Os maiores sofrimentos que temos podem ocorrer no seio familiar. Exemplo disso são as perdas que sofremos. A perda de um filho, a perda de um marido, da esposa, a perda dos pais ou até mesmo a perda de um ente familiar querido, de alguém que amamos. Não há nada que produza mais sofrimento à alma humana do que as dores que têm sua origem na família. Na parábola que Jesus nos contou, à luz do exemplo que foi esta mulher que perdeu a dracma, precisamos colocar em prática 3 atitudes ou princípios para recuperarmos as dracmas que estão perdidas em nossas famílias. E a primeira atitude, queridos, que eu quero compartilhar com você neste momento, nós precisamos aprender a buscar a direção no Senhor e a acender a candeia. Isso mesmo. O texto afirma que esta foi a primeira atitude dessa mulher. Quando ela notou a ausência de uma das dracmas, ela acendeu uma candeia. O contexto aqui é de uma casa humilde. As casas em Israel, na época de Jesus, eram escuras, sem luz e quase sem janelas. Ela então chega à conclusão de que é impossível encontrar alguma coisa no escuro. Jesus mostra aos seus ouvintes que, se há algo perdido, queridos,
precisamos buscar direção nele. O próprio Cristo nos afirmou em João capítulo 8, verso 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que precisamos para recuperar aquilo que foi perdido. Apenas sua presença iluminadora poderá nos dar uma direção clara. Por isso, peça ao Senhor para trazer luz onde há escuridão no seu lar, na sua vida, em seu coração. A candeia aqui é um símbolo da palavra de Deus. O salmista percebeu que a palavra de Deus é poderosa para guiar nossos passos em segurança. Por isso precisamos de luz para que possamos pisar em lugares seguros. O salmista declarou o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Na obscuridade dos dias em que vivemos, só teremos forças e direção para prosseguirmos se o fizermos fundamentados na palavra maravilhosa de Deus. A segunda atitude que aprendemos com a mulher da parábola é sobre o fato de termos esforço e discernimento. O texto afirma que após acender uma candeia, ela logo providenciou uma vassoura e passou a varrer a casa. Sua atitude desencadeou um grande esforço. Levantou a poeira que estava posta sobre sua residência, tirou os móveis do lugar, agachou-se para procurar. É possível perceber que essa mulher realizou uma verdadeira faxina, e isso nos ensina que devemos nos esforçar grandemente na busca daquilo que precisamos reencontrar. Thomas Edison, ele dizia que a fórmula do sucesso é 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. Se você deseja vencer suas batalhas, deve estar disposto sim a suar a sua camisa. Por que eu digo isto? Nós temos a tendência natural, é uma tendência do ser humano em fugir dos problemas. Constantemente evitamos tratar de determinados assuntos, isto porque elucidá-los será necessário lançar mão de grandes esforços. Contudo, nós não podemos empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Devemos nos esforçarmos sim, grandemente com o intuito de resgatar as perdas que sofremos. A terceira atitude dessa mulher foi uma busca diligente e detalhada. Lucas diz que a mulher procurou diligentemente até encontrar a dracma. É possível destacar 3 fatores que influenciaram para que ela encontrasse e fosse bem-sucedida em sua busca na questão das dracmas. Ela buscou incansavelmente. Ela não descansou enquanto não achou a dracma. Ela não mediu esforços para alcançar o seu objetivo. Ela lançou mão de todos os meios e recursos que estavam à sua disposição. Ela buscou meticulosamente em todos os cômodos da casa, observando cuidadosamente cada parte. Ela buscou de forma perseverante. Ela só parou quando encontrou aquilo que procurava. Só uma coisa foi capaz de parar aquela mulher: a vitória de reencontrar a dracma. Ela não desistiu enquanto não a alcançou. A palavra perseverança aqui pode ser definida assim: continuar sempre e nunca desistir. Precisamos ser incansáveis, meticulosos e perseverantes em encontrar as dracmas que foram perdidas em nossa família. Em suma, eu não sei se você sabe, mas as 3 parábolas estão inseridas num contexto muito particular do discurso de Jesus. A parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e a do filho pródigo possuem o mesmo objetivo, que é destacar o amor de Deus pelo pecador perdido. Na primeira parábola, uma ovelha está perdida. Na segunda, uma dracma. Na terceira parábola, um filho está perdido. Em todas as parábolas acontece o reencontro. O pastor deixa as 99 no deserto e vai em busca da única ovelha que havia se perdido. A mulher não leva em conta que ainda tinha 9 dracmas, mas busca incansavelmente a única dracma que havia se perdido. E o pai, embora ainda tivesse o filho primogênito dentro de casa, não descansou enquanto seu outro filho voltou.
Nas 3 histórias acontece uma grande festa, uma grande celebração. Há uma festa porque algo precioso foi encontrado. Estas parábolas nos mostram que Deus, em seu amor, não mede esforços para ir ao encontro do pecador perdido. Nesse sentido, o próprio Deus tornou-se modelo para nós. Se desejamos encontrar tesouros perdidos dentro da nossa própria família, então devemos buscar direção, esforçar-nos e buscar diligentemente, porque foi assim que Deus fez em relação ao pecador. Qual tesouro, querido, você perdeu dentro da sua casa? Foi a comunhão? O diálogo? A paz? Você precisa identificar qual a dracma você perdeu. E assim que identificar, iniciar a busca por ela. Nada é mais urgente do que restaurar as bases da nossa casa. Sua família é o maior patrimônio que você possui. Bens, diplomas e sucesso profissional perdem o significado sem a felicidade da família. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar. Há pessoas que querem alcançar sucesso por meio de voos solitários, fazendo carreira solo, deixando para trás a família, a igreja, os amigos. É por este motivo que há muitas famílias doentes e feridas. Há muitas famílias precisando de cura e restauração porque foram colocadas em segundo plano. Todavia, lembremos que Deus ama a família, pois a instituiu. Deus não abre mão da família, pois esta é uma agência do seu reino na terra. Josué, o grande líder que substituiu Moisés e introduziu o povo de Israel na terra da promessa, deu testemunho diante de toda a nação que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, em Josué capítulo 24, no verso 15. A essas alturas, Josué tinha prestígio, tinha bens, tinha sucesso, tinha fama, mas nenhuma conquista pessoal diminuiu o seu propósito de consagrar sua família a Deus. Sei que muitos aqui estão em busca de sucesso na vida profissional, outros têm feito talvez um grande investimento na formação intelectual dos filhos para que sejam mais que vencedores. Sei que muitos fazem isso. Todos nós neste mundo precisamos batalhar muito para ter uma vida material mais tranquila no futuro. A questão é que, embora essas iniciativas sejam legítimas, nada disso nos aproveitará se descuidarmos do principal, que é colocar nossa família no altar de Deus para o servirmos com alegria e fervor, nos esforçando diligentemente para encontrar as dracmas que estão perdidas em nossas casas. E aqui fechamos a mais uma meditação. Meu desejo é que Deus te abençoe poderosamente. Por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir e ativar o sininho para receber os próximos vídeos, as notificações. No mais, um grande abraço e até o próximo.